De um ano pra cá, a gente foi apontando o dedo. De um ano pra cá, apontando o dedo pra Seabra, daqui a pouco pro Diniz. Aí não vamos falar nada do Wesley Carvalho, mas a culpa era do... Aí daqui a pouco a culpa agora é do elenco mal montado. Aí uns como eu, de fato, nós entendemos, nem todos, que a participação do treinador também é importante, porque o elenco dele não é essa desgraceira toda que falam. Então, cada momento a gente está apontando para o áudio do Pedro Lourenço, é a entrevista do Pedro Lourenço, é o aspecto físico, é o Cássio que está treinando pouco e falhando. Cada dia a gente aponta para um. Agora é a montagem do elenco. Só que eu vou dizer no início desse programa o seguinte: a exposição ao diretor de futebol Alexandre Matos, com as entrevistas frequentes, outrora letras nas entrevistas, agora diretamente as críticas à montagem do elenco. Então tem duas situações aqui. Ou o Jardim assume o papel dele de treinador e organiza o time com o elenco que ele sabia que iria encontrar aqui. Quando ele foi contratado, ele não conhecia. Depois ele foi fazer um estudo aprofundado. Ele apresentou relatórios de que o elenco tem seríssimos desequilíbrios. Mas é o elenco que ele tem para trabalhar até o meio do ano. Então o papel dele precisa ser exercido agora, de organizar esse time. Porque é uma desgraça. A desorganização do Cruzeiro é nojenta. Para quem já tem filho em escolinha, eu já vi um futebol de escolinha de futebol, nós temos a nossa Taça Band de Minas aqui, tem a série Sub-9. Onde a bola tá, tem 15 jogadores em cima da bola. É o Cruzeiro em campo. Agora, se há uma exposição da montagem do elenco tão aberta como houve, nas entrevistas do Pedro e agora do Léo Jardim, o Alexandre Matos, ele tem que procurar a direção e falar: eu não fico mais aqui, eu não tenho clima mais aqui, porque a exposição tá feita. Ou ele procura a direção e pede pra sair, ou a direção vai ter que tirar. Porque que clima o CEO de futebol tem pra continuar trabalhando num clube onde o treinador o expõe, onde o presidente, o dono do clube o expõe? Ele não tem mais clima pra trabalhar no Cruzeiro. Então, das duas, uma. Ou isso acontece, que é algo muito grande, muito sério, você pega o CEO e demite, porque a autoridade do CEO já foi pro limbo, já foi pro ralo há muito tempo. Ele não tem clima. Eu tô dizendo isso em informação. Uma pessoa do Cruzeiro não tem clima. Porque se continuar, essa pica vai sobrar pro Léo Jardim. Porque por enquanto ainda há pouco tempo de trabalho, mas daqui a pouco vão começar a dizer: e aí, quando é que você vai entrar? Quando é que o seu trabalho vai entrar? Porque o elenco vai mudar só no meio do ano, na janela do meio do ano. Então nós temos mais 60 dias. Aí a paralisação, aí a janela é dentro da paralisação, né? Tem 10 dias de janela dentro da paralisação, então, depois aí, tem mais 3 meses de quando janela. parar, todo mundo para Aparecida rezar e pedir para que contratem bem, para que organizem o elenco, que segundo eles foi muito mal montado, porque tá fácil. Uma hora é o Diniz, outra hora é o elenco, outra hora é o áudio, outra hora é o Cássio, outra hora é o Robertinho, outra hora é a parte da fisiologia. Mas aí, Jardim, você pega e resolve o seu, o Pedro Lourenço resolve o dele, que é tomar a decisão. Ou mantém o Alexandre, mantém todo mundo, e todo mundo se ajeita, blinda a instituição, organiza e faz um recomeço. Como é que chama aquele negócio? Reset. Dá um reset e recomeça. Ou então, nós vamos caminhar pro cadafalso, cara. É preocupante porque é uma exposição aos microfones, é uma exposição diante das câmeras, é uma exposição dentro de campo, é uma exposição fora de campo, com estrutura de salários pagos em dia é obrigação. E nós vamos falar dos atrasos no Atlético daqui a pouco. Salários pagos em dia, estrutura impecável, tudo do bom e do melhor, e aí tá fácil, o elenco foi mal montado. O elenco é uma porcaria. Vocês estão de brincadeira, gente. Então, ou vocês façam a correção da rota agora, ou a coisa vai caminhar para algo muito pior do que isso que a gente está assistindo, que já está muito ruim, hein? É um vexame empilhado atrás do outro. Bom dia aí, quem quiser falar que fale. Bom dia. É surreal. Eu tô contigo, viu, HG? Eu acho que nesse momento o Cruzeiro precisa tomar uma decisão. E tomar uma decisão drástica. Ou então senta todo mundo e resolve, ou então precisam fazer mudanças. Se não colocar todo mundo
para solucionar a situação internamente, vai continuar essa exposição daqui até o fim do ano. Aí o Pedrinho joga para o Alexandre, o Jardim joga para o Alexandre. Se o Alexandre der uma entrevista, ele pode jogar para o Jardim, pode jogar para o Pedrinho. Que clima, hein? E fica todo mundo empurrando a responsabilidade um para o outro. Então, eu lamento que a situação do Cruzeiro seja essa. Eu lamento que o Cruzeiro vive esse momento atual. Porque esse time, para mim, beleza. Vamos na onda do que disse o Jardim e o Pedrinho. O elenco tem desequilíbrios. Mas esse elenco tinha que conseguir vencer o Muxuquiruna. Esse elenco tinha que conseguir competir com a União de Santa Fé. Esse Cruzeiro tinha que ser minimamente mais organizado. Então, assim, para mim, a responsabilidade passa a ser geral. O Cruzeiro ontem parecia um amutuado. Para mim era um Cruzeiro desorganizado, assim como foi no jogo contra a União de Santa Fé. E é curioso isso, cara, porque a gente enxerga um Cruzeiro contra o Mirassol. A gente fala sobre organização defensiva, sobre um time que conseguiu, nos primeiros minutos, jogar bola e depois não manteve a intensidade. E aí a gente assiste ao Cruzeiro nos outros jogos da Sul-Americana e é um Cruzeiro que parece desorganizado. Por um momento eu achei que a entrada do Wanderson no lugar do Matheus Henrique, que acabou lesionado, espero que não seja nada grave, que a entrada do Wanderson pudesse dar uma cara diferente ao Cruzeiro ofensivamente. Só que a gente assistiu um Cruzeiro que foi dominado pelo Muxuquiruna em casa. O Muxuquiruna, nos minutos iniciais, os jogadores se jogavam, controlaram a partida dessa forma para mim. Depois disso, o Muxuquiruna tomou as ações do jogo. Impressionante. Criou mais. O Muxuquiruna foi melhor do que o Cruzeiro em campo. Terminou o primeiro tempo com mais finalizações. Durante boa parte do primeiro tempo. Pouco mais de 25% de posse de bola com 12 ou 13, hein? Chutes ao gol. Acho que foram 12. 12 chutes ao... Gente, pelo amor, 25% de ponto posse. Aí é que o Cruzeiro é defensivamente muito exposto e ontem, ofensivamente, nada criou. Eu imaginei que a entrada do Matheus pudesse mudar isso. Eu acho que tem algumas questões que o próprio treinador pode olhar melhor. Cara, assim, se tem uma solução para esse Cruzeiro agora, talvez seja fechar a casinha e tentar sair em contra-ataque. Não tem jeito. Tá tudo ruim, tá tudo errado. Faz o padrão aí do que normalmente os técnicos que são tidos como retranqueiros fazem. Eu tô doido, fecha o Jardim casinha. falou ontem de mudança de conceito. Eu escutei a coletiva inteira e eu não lembro dessa parte específica. Mas o ponto para mim é o Cruzeiro hoje precisa repensar isso também. Eu acho que a responsabilidade maior não é do Jardim, é da diretoria junto com os atletas, do Alexandre Matos, do Pedro Lourenço, junto com os atletas. Aliás, me estendendo um pouquinho mais, o Pelaipe, muita gente mandando mensagem, o que o Pelaipe faz? O Pelaipe não tem nada a ver com isso, o Pelaipe faz um trabalho diferente do que ele estava acostumado a fazer, muito mais de logística e gestão de logística do que de fato ser um gestor de grupo. Mas hoje o Cruzeiro precisa, nesse momento, urgentemente, repensar algumas coisas. Se mantiver todo mundo, primeiro ponto, blinda geral. Ninguém fala mais nada. Deixa só os jogadores falarem e o treinador. Se a ideia for manter também todo mundo, treinador, repense algumas coisinhas. Não tô dizendo que tá fracassado. Tranquilo, muito calmo. Não tô dizendo pra que tá outros fracassado. momentos você tava mais ácido. Tá muito tranquilinho. Cara, eu tô assustado. Diante de um absurdo desses. Eu não consegui ficar nervoso, eu consegui ficar assustado depois do jogo de ontem. E é verdade, fiquei assustado depois do jogo de ontem. Porque empatar já seria trágico. Perder, então, um absurdo. Mas o treinador precisa repensar. O treinador precisa repensar uma coisa muito importante que é, nesse momento, a forma de jogar. O Cruzeiro precisa ser mais reativo para mim. Então vamos lá. Time sem alma, acho um time espaçado. O jogo de ontem, vamos pegar somente o jogo de ontem. Uma das coisas mais assustadoras que eu já vi no tempo que eu acompanho futebol aqui em Minas Gerais. Inaceitável, inacreditável o que o Cruzeiro não conseguiu criar contra uma equipe inferior tecnicamente. Um abismo de diferença, um abismo. E o que a gente viu parecia de verdade, que eram jogadores que nunca haviam se encontrado. Nunca. Eles não se conheciam, colocaram a camisa do Cruzeiro e foram colocados em campo. Era um nada, um deserto total, uma vergonha, um vexame. Quando a gente vai falar a respeito de distância
que existe entre uma equipe e outra, a gente pega muito como embasamento, às vezes, a folha salarial. A folha salarial do Cruzeiro mensal é de 20 milhões de reais. A folha salarial anual do Mushuki Runa é de 17,8. 17,8. Então é isso mesmo, torcedor. Anual? Anual. O time que o Cruzeiro perdeu ontem, uma folha do mês paga o ano. A média desse time salarial mês é de 1,8 a 2 milhões por mês. Eu fiz questão de procurar isso para o torcedor entender a dimensão do que foi isso. O Elton tem um dado parecido. Cruzeiro, em valor de mercado, os jogadores que começaram ontem tinham 50 milhões de euros em valor de mercado do Cruzeiro. O do Mushuki Runa tinha 4. Então, é só para dar esse parâmetro do que foi. E eu queria chamar a atenção para uma fala do Cássio após o jogo para ESPN. Eu vou abrir aspas, então eu vou ler aqui o que o Cássio falou. Vou ler por completo aqui o trecho que eu separei. Abre aspas para o Cássio, goleiro do Cruzeiro. É uma constante de erros infantis. E eu não me eximo de tomar gols, mas também temos que olhar. O primeiro gol, o cara estava sozinho dentro da área. Cansa também, né? Só o Cássio. Olha como a gente toma os gols. Temos que melhorar isso. O segundo gol que a equipe do Cruzeiro tomou também é um escárnio. O espaço existente do jogador bateu o escanteio, a bola voltou, e ele teve tempo para olhar o posicionamento do ataque que ele tinha como objetivo de acertar a cabeça dos jogadores. Alonso, camisa 22, Cruzeiro. O Alonso. O Bentaberri. Isso, levantar a cabeça e encontrar o melhor jogador posicionado. E a equipe do Leonardo Jardim não subiu um gilete deitado para pegar e tentar inibir essa ação. E lembrando mais uma vez, o Leonardo Jardim de novo na coletiva falou a respeito das vitórias, das conquistas individuais, de ganhar dentro do campo. O time do Cruzeiro ontem não ganhava uma disputa contra o adversário. Foi um nada, um zero. Uma equipe de milhões que tem um futebol paupérrimo. Bom dia para os amigos novamente, bom dia quem nos assiste, quem nos escuta. Para mim, ontem o Cruzeiro protagonizou o maior vexame da sua história. Maior da história? Para mim, sim. Tá? Pelo menos desde que eu acompanho o Cruzeiro, para mim foi a noite mais vexatória da história do Cruzeiro. Nem as 114 rodadas disputadas em 3 anos de Série B, nem o Souza, nem outro tipo de derrota, para mim se equiparam ao que o Cruzeiro fez ontem no Mineirão diante do Mushuki Runa. Eu vou começar falando daquele que eu entendo que... Vou começar do menor para o maior, do menor problema, mas que não quer dizer que não seja um problema. No jogo de ontem, eu realmente concordo com aqueles que entendem que o Cruzeiro foi um time desorganizado, aí é na conta do Leonardo Jardim, no jogo de ontem. Um time completamente desorganizado para defender, para atacar, e quando eu, pelo menos, concordo com aqueles que dizem que o técnico é 30%, dos 30% dele, ele não entregou 5 ontem. Né? Da tal, quem acha que é mais, tá tudo bem, mas tô falando dentro do universo que eu entendo que é a responsabilidade do técnico, né? Ele não entregou sequer 5% da organização do time, que o time necessitaria para defender, para atacar, enfim. E o que se viu foi de fato o Mushuki Runa, que finalizou mais do que o Cruzeiro, tanto de uma forma geral quanto no gol. Foram 3 do Mushuki Runa contra 2 do Cruzeiro. Para falar deste elenco, né? O pior vexame deste elenco é sempre o próximo. Aqui no Cruzeiro é um elenco de perdedores. Independente da história, eu dizia em outras oportunidades que não existia portabilidade de idolatria. O que eles fizeram em outros clubes, para o Cruzeiro não vale absolutamente nada. Então, de forma que o que eles têm a apresentar de pior está sempre na próxima partida, né? O pior vexame sempre está por vir. É um elenco que não foi capaz de conseguir
aproveitar a boa campanha que o Cruzeiro fez na primeira parte do Campeonato Brasileiro 2024, este elenco não foi capaz sequer de repetir a campanha daquele elenco antes da janela, parte dele, né? Aí considerando aqueles 7 que chegaram no mês de julho. E para falar da figura do CEO de futebol, né? Alexandre Matos. É um fracasso completo a gestão dele no Cruzeiro até aqui, incluindo, aí eu não estou falando só do campo, de resultados, a gente vê, um jogador como o Wanderson, que chegou há bem pouco tempo no Cruzeiro, ser substituído e fazer beicinho e sair torcendo o nariz. Quem quiser acreditar que se essa direção de futebol, se o Matos ficar no Cruzeiro até a metade do ano e que na próxima janela ele vai acertar as coisas, acredite, eu perdi total a capacidade de acreditar que o departamento de futebol, e aí são todos os nomes do departamento, independente de que cada um tem a sua função, não dá para apontar para o Alexandre Matos, tirar esse aqui, não, porque quando vieram todo o departamento de futebol, todos foram muito bem cantados em verso e prosa. O Alexandre Matos tem experiência no futebol, está acostumado a lidar com grandes jogadores. Paulo Pelaipe também foi o cara que participou, inclusive, da montagem daquele Flamengo de 2019. Edu Dracena já teve bom serviço prestado. Edu Dracena já não está mais, então não dá para tirar para mim. É claro que cada um tem a sua função, a sua responsabilidade, mas não dá para ficar excluindo nomes, né? Para voltar um pouco no Jardim ainda, ele vai ter sim, na minha opinião, e a contragosto, mas por conta da inoperância, ineficiência e incapacidade desses jogadores de mudar as coisas, não para que ele tenha resultados, para que o Cruzeiro possa se salvar no ano. O que eu considero se salvar hoje? Acho que é necessário um ajuste de expectativas do torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral. Eu não sou sommelier, não dito regras, mas a minha análise do Cruzeiro hoje é um time que precisa se preocupar muito para somar 45, 48 pontos de uma maneira rápida no Campeonato Brasileiro. E isso que está falando é o campo. A gente está falando de um time que perdeu pro Atlético, a gente está falando de um time que empatou contra o Betim, estamos falando de um time que foi dominado contra o América, empatou 3 vezes, perdeu para o Santa Fé só de 1-0, poderia ter perdido mais e foi dominado pelo Mushuki Runa ontem no Mineirão. Então, é isso, eu acho que importante, eu fui subindo as escalas, né? A escala maior agora, o Pedro Lourenço é importante para o clube, não para mim, tem gente que deve estar falando aí no chat, ele é presidente do clube, é dono, ele fala o que quiser, é necessário para que o Cruzeiro consiga alcançar este objetivo, que eu entendo que é o objetivo máximo no momento para este elenco, e olha que é muito. Não existem equipes no Campeonato Brasileiro tão ruins quanto o Mushuki Runa, quanto o Santa Fé, para mim, como o próprio Betim, e nem como o próprio Atlético, que está na segunda divisão, e o próprio América, eu vou colocar também nesse pacote. Que o Pedro Lourenço pare de expor todo e qualquer funcionário que não esteja executando um bom trabalho, independente. O trabalho do Alexandre Matos, eu repito mais uma vez, ele é ridículo, ele é vexatório, principalmente quando a gente lembra das palavras que ele proferiu. O melhor momento deste departamento de futebol é surfando no elenco barato e sem qualidade, ainda montado pelo Ronaldo Fenômeno. Não sei que dia que foi, não sei se foi segunda-feira, eu disse aqui que essa culpa precisava ser dividida. Ela precisa ser dividida. Precisa ser dividida. Porque não me venham com esse papo de que o elenco é uma desgraça, que não é. Não é. Esse time precisa jogar mais. Organização de time dentro de campo é do treinador. O jogador recebeu uma bola na marca penal livre dentro da área. É posicionamento. O cara meter um levantamento no escanteio, a bola voltar perto do escanteio, não ter um jogador marcando, o atleta do Mushuki Runa. Absurdo, esse segundo gol é um absurdo. Olha pra área, calcula o centro e cruza na Tomou cabeça um cara isso é quem que pra tem você? 1,5 metro de altura dentro da... Pera aí que nós vamos chegar lá. Isso é posicionamento. Agora, o posicionamento... Não, isso não é posicionamento, não. Isso é o elenco. Você tá errado. O posicionamento, No ele primeiro precisa... gol eu concordo.
As coisas precisam ser executadas. E eu falei isso ontem. Portanto, não falem que isso é oportunismo. Eu disse ontem. Sim, você os disse, jogadores não estão atendendo às determinações do treinador. Por isso não dá para poupar nem os jogadores. Quem eles atenderam nos últimos 8 meses? Eles estão jogando por eles. Por eles. É, Eles estão cara, fazendo por é eles. isso. Mas o aí William o treinador, tá tentando. Não, cara, não tem treinador mais não entra. Cara, O treinador não você ouviu entra. a coletiva do Jardim? Achei que ele expôs o elenco Cara, e abertamente. tem que expor mesmo. Esse elenco Ele não merece perde o nem. elenco, Não, Valu. não tem porque Ele perde o ganhar elenco, um elenco Valu. de perdedores como esse elenco. Valu, não tem mas porquê. o papel do treinador é recuperar não, também, Everton, Valu. aqui, tem que parar com Ele cara, põe o Vidal não. num jogo, o Kaique no outro, o Marlon no outro, vocês vão achar Isso, normal. e ninguém tá bem. Vocês vão achar Ontem normal. o Marlon mostrou por que não merece Pois é, oportunidades vocês vão desde o achar dia isso 12 de normal. Não fevereiro. poderia ter jogado. Mas vocês não vão achar merece. isso normal. Pra mim, de E verdade. quem tava jogando De bem, verdade. ô Elton? Mas eu colocaria ele o tem Kaique, que que tentar. tava Não, mais gente, sequência. tá aí. A solução tá sempre fora. É isso. Não, Como é que a solução tá fora? A Ele solução que tá pensa sempre assim, fora. não ele que tá pensando assim, Valu. Então tá bom. Não, eu também Ele tá teria pensando mantido assim. o Kaique. Aqui, eu vou só dar um detalhe. Eu não sei se você ouviu essa parte da coletiva. Pra discordar de você, eu tô usando o que ele falou. Você treina, ele assumiu as responsabilidades dele. Ele disse que ele é total responsável, né? Agora, ele falou dos gols levados pelo Cruzeiro. Marcações individuais. E ele disse claramente, eu não consigo treinar a atitude do jogador. Ele falou, eu posso treinar... O primeiro gol não é só marcação individual. Claro que claro que é. É claro que é coletiva. Não, tá bom, Thiago. A gente vê de fechar, forma o diferente. Marlon não acompanha, né, Thiago? Primeira O coisa, Marlon não acompanha. o William não diminui a distância no jogador do Mushuki Runa, o camisa 17, o Penilha. O William não diminui. Ela sai. O Marlon, ele se desgarra. Isso. Na marca do pênalti, ele se para. desgarra Na do marca do pênalti, ele Orejuela. Como que você vai... E ele falou, eu posso treinar 100 anos. A atenção do atleta, a capacidade... Eu posso treinar 100. Isso fica por conta do Isso é atleta. fato. E isso é sem Mas fica tirar... por conta das escolhas Isso dele. é sem Romero, a gente Cara, tá falando ele não de escolhe a disciplina ação do dele. jogador. Nada, Thiago. Você mas tem- ele escolhe o jogador que vai Thiago, atuar você com o tem Valu. que entender, ele não escolhe o jogador escolhe. que não entrava em Você campo desde vir pra 12 de cá ou ir fevereiro. pra lá é uma escolha sua. Mas ele escolhe você um jogador estar que não no... entrava em campo desde 12 de fevereiro. Tá bom, Thiago. Você mesmo Tá bom. disse Mas a isso. lateral Vamos lá. esquerda do Cruzeiro Cara, não assim, tem unanimidade hoje. Gente, então, vamos lá. Vou- É um combo quase de um erros. Eu não- Thiago, hoje eu você não vou falou do Kaique, desperdiçar. o Elton disse, Ô, os Ti, dois Pensar. pensavam. Hoje eu não vou mas, desperdiçar. Vamos Você lá. crava É o um Kaique, hoje combo. não crava. Dos três, Thiago. sim. Thiago, é um combo de erros. Pra mim, é um erro o Marlon na lateral esquerda no jogo de ontem. Concordamos. Ponto. É um erro o Marlon não acompanhar o principal atacante do time do Mushuki Runa dentro da área naquele lance. Pra mim, é outro erro a falta de combate do Romero na cabeça da área no início Tá jogando dessa nada jogada. também. No início dessa Jogando jogada. nada. Aí você vai pro segundo gol. É um erro não ter o primeiro combate no retorno do escanteio, que poderia ser o William, por exemplo, lá naquele O William não pode, ele da tá área. ocupado tentando dar caneta. Então, pois é. Aliás, um absurdo esse lance. Aí lá, ele não deu o primeiro combate. E dentro da área, o Romero não subiu um gilete deitado. Então, assim, é um combo de erros, gente. Se a gente for enumerar a quantidade de erros, quando você pega 77% de posse de bola do Cruzeiro, né? Isso. 77% de bola do Cruzeiro. Qual o lance perigoso que o Cruzeiro criou? Não, Zero. não lembro, foi no Zero. segundo tempo, na Zero. bola, não sei se Aí foi eu do não Caio Jorge, na consigo marca do aceitar, pênalti, eu não pra consigo cima. aceitar um time que tem Aliás, os jogadores Lautaro, que hein? tem Aí, ó, um tá time. todo mundo, cara, todo mundo Lautaro, é hein? ruim. Vamos lá. Não, Lautaro é bom, tem inaceitável, provado isso nos últimos 8 meses. um time que tem Muito bom. os jogadores que tem à disposição não conseguir achar espaço na defesa do Mushuki Desde o Runa. primeiro minuto. Desde o primeiro minuto. Gente, o não primeiro conseguiu minuto. achar Isso é espaço. culpa do Alexandre Cruzeiro, Matos? a única Gente, jogada... aí é a atitude dos jogadores em campo. É isso que eu Minha tô não é, falando. viu, Everton? Eu trabalho como CEO de futebol do Cruzeiro. Everton, Não, mas Aliás, é dele. aliás, Não, não, peraí, aliás, dentro de campo aliás, é se eu, culpa dele. se eu trabalhar A na Band, organização dentro de campo é culpa dele. Posso, mas ele posso é só conseguir. concluir? Não tô defendendo, Peraí, não. gente. Eu abri o Peraí. programa aqui falando Deixa eu só que concluir. ou ele vai pedir demissão ou o Pedro demite, porque ele não tem mais clima. Deixa Porque eu- eu tô dizendo que não é clima, só não. culpa da O trabalho montagem do dele, elenco. o trabalho dele é ridículo. Ô, gente, Mas nos o últimos trabalho 8 de quem meses. tá Peraí. sendo legal? Peraí, Mas ele é o principal responsável. Ele é não, quem fica trouxe o difícil. elenco. Posso tá? concluir? Ele é responsável. Tem que dar a fatia. Ele é Eu também acho que ele responsável por tomar Tem dois que gols dar do fatia, Chiquiruna. tem que dar fatia a Pera, todos e pera. de acordo com, Eu tô com o Everton tamanho nessa, de cada um. galera. Vamos Eu tô lá. com o Everton nessa. Não Tá tem como bom. ele ser o principal Só, responsável. só pra Não, concluir, não é não. só pra concluir. Mantém É ele. inaceitável no dia 9 de abril, o elenco que o Cruzeiro tem, gente, eu tô pensando só no jogo de ontem.
O elenco que o Cruzeiro tem, tendo feito a pré-temporada inicial com outro treinador, mas eram esses jogadores, eles tiveram 30 dias para trabalhar juntos também num período de competência deles, que eles criaram esses 30 dias para eles fazerem essa intertemporada, e chegar no dia 9 de abril, jogar contra o Mushu Kiruna e não ter a capacidade criativa entre eles, entre esses atletas tarimbados, conhecidos, de capacidade, não criar oportunidades e não agredir o gol adversário. Gente, é isso que é um escárnio. Ontem, depois da derrota do Flamengo, o Felipe Luiz disse assim, ó, quem escolhe as táticas sou eu. Se os jogadores em algum momento não se sentiram confortáveis, a culpa é do treinador. Todo mundo correu bem, mas não fizemos um bom jogo. Estávamos há muito tempo sem estar atrás do placar e foi um caos. Coisa que eu odeio. Querendo ganhar, eu coloquei muitos jogadores no ataque, mudei a estrutura do time de uma forma que não tínhamos treinado. Agora é trabalhar pra corrigir isso. Você tá fazendo um paralelo com o Jardim. Você tá fazendo um paralelo com o Jardim? Eu tô fazendo um paralelo porque ele assume a responsabilidade. E o Jardim assumiu também. Inclusive, eu acho que tem essa sonora dele assumindo aqui. Eu só acho que ele não deveria ter batido no elenco. É isso aí que é o ponto que eu ia falar contigo. Tadinho do elenco. Tão vitorioso no Cruzeiro, né, Thiago? Tão vitorioso, né? A gente não pode chegar aqui e criticar uma gestão. Eu posso. Se você não pode, eu posso. E aí eu posso, baseado nos 8 meses do que o Cruzeiro tem apresentado. O Pedro Lourenço por ter feito o Matos, os jogadores e o treinador. Então, vou para usar uma palavra que você usou, não seja oportunista, porque eu deleguei as responsabilidades a todos. Mas quando as contratações foram feitas, todo mundo elogiou. Você acabou de criticar uma situação que é o Pedro Lourenço criticar este elenco e quando é o Jardim tá normal? Eu não acho que seja normal. Claro que não. O Jardim ainda é chefe do elenco. Cara. O elenco não vai jogar daqui pra frente porque o Jardim expôs o elenco. Não Thiago. Sei se isso não tem influência não. Tudo isso influencia. Então é só mandar o Jardim embora. A declaração do Pedrinho influencia, a declaração do Jardim influencia. Vocês estão mordendo o rabo. Não, tudo isso influencia. Não, nós estamos mordendo quem expõe o elenco. Tá bom. Eu acho que exposição... Cara, aliás, olha, sinceramente... E o que o elenco tá fazendo com o Cruzeiro, dane-se. O que o elenco tá fazendo com o Cruzeiro pra você está ótimo. O importante é blindar o elenco. Eu fui criticado. Não, cara, você começou a criticar. Eu não tô falando que resolve. Eu não tô falando de resolução. A gente tem que entender que isso não é normal, Valdir. Não é normal, mas aconteceu, e aí? Aí, pra que lado eles vão agora? Não, eu falei aqui de não exposição de pessoas. Eu falei, não sei se você prestou atenção. Eu falei de não exposição de pessoas, independente do que elas estejam entregando ou não. Aconteceu ontem. O Jardim não deveria ter feito. Tá, não Nós deveria. Nós estamos criticando o que ele fez. Mas a gente tá falando de uma mesma semana, onde o Pedro fez e o técnico fez. Os dois estão errados pra mim. Exato. Agora, tá, mas já aconteceu. A gente não consegue voltar a flecha que foi lançada. E aí, a partir de agora, o HG se acha. Não sei. A partir de agora, o elenco pode... A questão é que tem sempre uma desculpa factível, como essa, ou não factível por elenco não entregar, gente. Com o Seabra... Gente, o clima com... Sim. Não. Então, mas isso aí era o papel do Alexandre. Era pra ser e ele não deu conta. Ele falhou retumbantemente. Então você tá de acordo comigo, que ele foi exposto a um ponto que ele não tem mais clima pra continuar no clube, né? Ele foi... Você tá de acordo comigo ou não? Você acha que ele tem clima pra continuar? Não, cara, se eu fosse o Alexandre, eu pedia pra sair. Eu não tô falando... Elton, tá? Se fosse o Elton Novaes. Ele não pediria, porque se ele ficar aí... Não, se ele ficar... Não, e sabe o que acontece? Se ele ficar... Em julho vem mais 200, 300 milhões na mão dele, pra ele desperdiçar, igual ele desperdiçou até agora. Não, mas aí eu acho Jardim, que você acha que ele vai contratar sem o aval do Jardim? Thiago, não sei. Porque, o posicionamento do Pedrinho hoje é o contrário do que ele já tinha dito anteriormente. Hoje... O Jardim teria responsabilidade em todas as contratações. Toda e qualquer contratação aí, passaria então, por ele. O Pedro tem que virar e falar, a partir de hoje o Alexandre Matos não é mais CEO do clube. Ele tem... o torcedor do Cruzeiro merece uma satisfação. São duas coisas distintas. Não, é só pra falar o seguinte, Thiago. Talvez seja um diretor de futebol. O Alexandre Matos hoje, pra mim, tá claramente prestigiado entre esses dois. O Pedro, ele não cita o Matos em nenhuma coisa boa. Quando ele cita o Matos, é falando o que ele disse. O Alexandre sabe que errou, ele tem consciência disso. Eu tô ensinando o Alexandre a trabalhar. E que ele precisa agora, na próxima janela, de acertar tudo ou errar bem menos. É quando o Jardim... Ele tá no Cruzeiro desde o dia 8. Eu nunca ouvi ele citar o nome do principal
da principal pessoa do departamento de futebol. Eu nunca ouvi. Mas ele joga, mas ele expõe Sim, o elenco ele montado por expõe quando mano. ele fala que já passaram 3 e 4 técnicos e que o elenco é esse, que não tem capacidade de competir pelo chão e pelo alto. Ele tá dizendo Ele que tá o elenco expondo dele é quem incapaz. montou. Então, Mas o elenco dele, Então, o quando elenco eu- dele clima não manda é continuar. incapaz. A O elenco questão dele de é não incapaz. continuidade o elenco não do é- Jardim não é incapaz. Everton, só também pra acho que não. completar. Esse time tem Além do capacidade de clima, competir contra o além do Chucky clima, eu já vou deixar você falar, Elton. Além do clima que não tem, você tá falando que não tem, só um minutinho, Elton. Além da capacidade que o clima ficou ruim, é o campo também falando, HG. É o campo que tá falando. Mas o Matos não mas tem aí como o ficar campo berra, porque né? o clima. O campo não tá falando, não, tá berrando. Como é que é? O campo te fala também que tem uma desorganização nítida. Tiago, e eu já E assim, declarei. você concordou, você falou isso aqui hoje. Você Ontem, falou pela isso primeira hoje. vez, mas já assisti tá ontem. acontecendo, Valu. Mas, cara, cada um tem o time de fechar as suas próprias conclusões. Mas vocês estão convergindo com tudo que eu falei aqui e que vocês me bateram na segunda-feira. Não, É não. incrível. Evertinho, É incrível. Evertinho, Eu falo você com quer ter frequência razão. aqui. Ei, Não você quero tá ter razão, não. você quer ter Não razão. quero ter A gente tá Quando eu desperdiçando cheguei aqui pra tempos- conta dos jogadores na segunda-feira, eu tomei porrada Cara, de então vocês. deixa eu te Tá falar. gritando. Eu tô- Jogadores, eu- um bando de deixa eu te bunda falar, mole então. em campo, Porque um bando de bunda mole em campo que não executa o que o treinador pede. Então deixa eu- Portanto, a culpa vai pro áudio do Pedrinho, pro Pedrinho, pro Márcio, pro Jair. Então deixa eu te contar. Não vem com Eu essa, não. falei aqui que era desorganização. Deixa eu. essa Peraí, não. Eu ô falei Thiago. aqui que o time tava desorganizado. Eu vou contar Pelo uma amor de Deus, novidade cara. pra ele, então. Desde quando você estava com a balela do ano passado de que os jogadores não estão com o Diniz, eu falava do elenco. Estão com o o ano, Jardim? o ano era. Estão com o Eles Jardim? estão com ninguém. Claramente não. Eles não estão nem Então com o eu tenho Cruzeiro. razão quando eu expus Eles estão com eles. um bando Não, dentro de campo que não só faz pra deixar nada. claro pra você que desde o ano passado eu estou delegando responsabilidades ao elenco. O time do Aqui, eu Cruzeiro posso? é A montagem individualista. do elenco. O time do Cruzeiro A é montagem individualista. do elenco. Eu vou? Posso? A montagem do elenco. 2. Só pra gente respirar. Vai, Vamos- vai, vamos, vamos ganhar tempo. vamos, calma. Tiago, o ano passado, na montagem do elenco, em junho, a partir das contratações, os nomes contratados foram com o aval e com a participação do Seabra? Não. Beleza. Julho não. Ok. Em janeiro, quando começaram as contratações, vou citar 2 nomes. A contratação do Gabigol e do Dudu, Não. elas não foram Essas são da diretoria. da diretoria. São da diretoria. Quais foram os nomes contratados com o aval e com a participação do Fernando Diniz? Por que eu tô falando Vidalba, isso? Marquinhos. Porque o Vidalba A foi... manutenção do Vidalba, A sim. manutenção do Vidalba. Foi o Diniz. Marquinhos. Então, Christian. nos 18... Era do Alexandre também. O Christian também era do Alexandre. O Diniz avaliza o Christian. Mas ele não foi do Alexandre? Não, o Alexandre contrata, mas o Diniz avaliza o Christian. É porque É responsabilidade no do Alexandre, não combo, deixa no de ser. combo das 18 contratações, efetivamente a minoria é de contratação dos treinadores. Como a gente está fazendo com o Atlético, quando a gente fala assim, fulano é do Cuca, Beltrano é do Cuca. Das principais contratações do Atlético na Que atual todo mundo do temporada. Atlético é do Cuca. Então, pois Exceto é. o Gabigol Então, e o Patrick. Gabigol, desculpa. Gabriel Menino e o A Patrick. participação do treinador para montar um elenco, ela é fundamental. E desde junho, a gente vê um Cruzeiro sendo montado à cara do diretor de futebol. E para mim, isso é um erro. A cara do diretor de futebol, para mim, é um erro. E agora nós estamos vendo. errada nesse Cruzeiro. coisa Tanta errada coisa errada impressionante. nesse Cruzeiro. Tem, mas é tanta importante coisa. dar acesso que é de César. Ele tem Exato. responsabilidade. Quem ele tem puxa responsabilidade, ele desde, ganha valor. ó, a gente tem que A falar pra montagem do mim elenco desde a ponta da pirâmide. Quem que é a ponta da pirâmide? Pedro Lourenço. Quem que vem abaixo dessa ponta? Matos e Pedro Júnior. Pode seguir, desculpa. Sabe o que eu acho de problema do Pedrinho? O Pedrinho, ele não pode falar mais. Porque toda vez que ele fala, gera um problema. Ó, o HG vai achar ruim, mas o áudio foi problema. Essa entrevista de agora foi esse papo problema. de áudio ainda, o até áudio hoje. foi problema no ano passado, é óbvio que foi problema. Eu não escutei, o Dani. Tô com. Ele falou em uma entrevista que o áudio não era dele, que ele até elogiou quem teve a criatividade. É mentira dele. Ele Seguimos. tá mentindo. Então tá. Mas o áudio foi um problema. Isso que ele falou agora sobre o elenco nessa entrevista é um problema. Ele falou na nossa entrevista aqui a mesma coisa. Tava ensinando o Alexandre Eu a acho que ele foi trabalhar. até mais cuidadoso na nossa Ele entrevista. foi cuidadoso, mas ele expôs da mesma Ele expõe- forma. Naquela entrevista ele expõe o Alexandre Eu acho que a forma que ele fez. num tom de brincadeira. Gente, ele falou, eu tô ensinando e tal. o Alexandre a Não, trabalhar. concordamos, Gente, mas é uma pior coisa. que essa. Não, é acho- isso, mas o que eu foi acho- feito lá no tempo muito pior. Eu acho que o que ele fez agora foi bem Vamos lá, pior. vamos bem lá. pior. Vamos lá.
Vamos ser diretos. O Alexandre tem clima pra continuar no Cruzeiro? Não, eu já te falei. Se fosse o Elton, eu tinha pedido A minha conta. análise não é de depende. clima. Se Ele não tem estiver a fim de trabalho recomeçar- entregue pra seguir no Cruzeiro, na Ok, minha opinião. ok. Mais clima. Que clima Ok. não é uma confraria Ele vai de ficar. amigos. Mas Escuta o que eu peraí, tô te falando que ele vai ficar. Ele não tem clima porque o elenco que ele montou não está respondendo, tá Isso, certo? e gerando Então o insatisfação dono dentro. o expõe, o treinador o expõe, tá certo? Não foi o que aconteceu? Sim. Pois bem, então eu entendo que baseado nisso, fica sem clima pro dia a dia. Porque é o CEO do clube sendo exposto pelo dono e pelo treinador. Ele não tem mais clima pra continuar. Mas quem tem que tá tomar certo? esse passo é o É Pedro dono, Lourenço. É o dono do clube, ou aí foi o que eu falei no início do programa, pra quem tá chegando agora. Aliás, quem tá assistindo a gente, por favor, tem 50 mil pessoas aqui, um likezinho, uma dedada aqui em cima do joinha e fica de bom tamanho pra gente. Eu odeio ficar pedindo isso, mas por favor, faça. Então é o seguinte, depois da exposição feita e do elenco desequilibrado, mostrado pro dono através de relatórios do treinador, eu acho muito pouco provável que não aconteça uma das duas coisas. Ou você demite o seu e contrata outro, ou você, a partir de hoje, blinda definitivamente o clube isso. e segue todo mundo trabalhando em busca não do vai melhor. acontecer, isso aí já aconteceu outras vezes, não rendeu. Aí o Jardim, a cada derrota, tem que segurar a pica que é dele também e parar de expor, porque senão fica muito confortável. A cada nova derrota, o elenco é isso aí. Aí perde Não de foi novo, o que ele o fez elenco ontem. é isso aí. Não foi o que também, ele fez. Não, foi o que ele fez não também. foi o que ele fez ontem. eu acho Ele que fez quando também. Ele começa, o elenco, ele eu acho que quando ele então fala você que não o viu a elenco- coletiva toda. Não, Desculpa. Vitor, Ele chama pra Vitor, ele. Mas a partir do Uma momento que ele parte, chega chama e fala, pra ele. peraí, Valor. Não, Mas o a que ele partir do fez momento ontem que não ele pode chega, acontecer ele chega, mais, olha pra gente, câmera e fala assim, peraí, esse Ele elenco sabe. esse é o elenco que eu peguei. Que eu peguei, eu Depois que eu encontrei. fui contratado, chegaram só dois Só dois E ele não tá errado, Ele não, fala velho. isso. E onde ele Mas tá ele errado? expõe. Mas Isso ele aí ele expõe. expõe. Não, isso aí pra mim não é exposição. Isso é nítido. Isso isso. tá bom, tá bom. Claro que é. Tá claro, que não, é. não é. Pra mim não é. Quando ele fala isso, Exposição o que dá é- a entender é o que Isso- dá pra fazer com esses caras aí. Não, isso, não. cara. Aí ele tem que fazer diferente, ponto. Porque ele sabia e etc. Eu falo, dos 30%, ontem ele não entregou 5%. Eu não acho pra que mim. seja só 30% não, tá? Não, e eu respeito. jogo Um de treinador, ontem, Thiago, cara, um treinador do absurdo. Thiago, tamanho dele tem que dar respeito. mais, né? Você Tudo, acha velho. que treinadores ganham e perdem jogos, tudo bem. Mas ganham e perdem. Tá bom, Thiago, eu respeito você, só A que gente vê eu isso, vejo, não, nitidamente. você vê, eu vejo futebol de uma Como forma não, a gente vê Eu isso, vejo Valor, futebol porque de uma forma o futebol, diferente. ele não é só, ele não é só a tática. Não vou perder tempo, porque O treinador precisa o que eu manter. vejo, o que você vê. Não, mas a questão é os isso, o treinador 30% precisa é o manter. que eu vejo. O treinador precisa manter uma gestão Se boa de você grupo. vê mais O fracasso gestão do boa do Diniz no elenco. Cruzeiro foi só 30%? Foram só 30%? eu vou falar aqui de uma vez por todas, vocês não perguntarem nunca mais. Qualquer técnico em qualquer discordo. equipe tem 30% de participação. Excelente, O Thiago. técnico então tudo influencia bem. diretamente na Então forma tudo como a bem. equipe joga. Nos 30% de O técnico participação tem que do Léo maximizar Jardim jogador. até agora Ele é ontem não- realmente um caos. Não, ele ontem- Um caos. não, porque o time pra dele você. é menos organizado que o do Diniz. pra você, Incrivelmente. Aqui, ó. mais organizado que Eu tô A gente falando do falou- jogo de a ontem, gente é que falou- vocês já acham que tá A ruim gente desde usou o o Mirassol, termo. né? A gente usou o Quando o termo. Mirassol era pra ter no mínimo empatado. Isso, porque afinal de Não, contas... não tem Aqui. essa de era. pra Aqui. isso. 34 não, não tem essa de dias. era. Não, você tá A errado. gente usou Tá o bom. termo Você tá errado. terra arrasada. Tá bom. A gente usou o termo terra arrasada que foi deixada pelo Fernando Diniz. Seguimos. Aliás, o tempo inocentou. Seguimos em terra arrasada. Não, que absurdo. Acho uma terra arrasada. O bom. que eu O jogo vi de ontem ontem é terra foi arrasada. Não, assustador. foi péssimo ontem. Assustador. O jogo de ontem é eu terra me arrasada. Mas e o preocupo, Mirassol? eu Não me tem preocupo nada com a ali. Não, não, o sequência Mirassol do tem, Cruzeiro. nós concordamos. O Elton Eu acho me que não tem preocupo com a sequência do Cruzeiro por causa do jogo de ontem. Eu tô com você. Eu me preocupo. Não, o jogo de ontem, se acaba hoje a era Leonardo Jardim, o que seria um grande erro da diretoria. Se acaba hoje a era Leonardo Jardim no Cruzeiro, eu não consigo pensar assim, isso aqui tá bom pra continuar, isso aqui tem que ser mantido. Não consigo pensar nada. Mas o Valor tem razão numa situação. A gente não pode olhar pra trás e esquecer, por exemplo, o início da partida contra o Mirassol. O Cruzeiro jogou bola ali. Em 100 minutos jogou o quê? 20? 30 não, minutos? dá mais, Deixa eu dá te explicar, 35, nenhuma equipe 40 que minutos. vence joga os 90 eu tô minutos. cansado de saber. Tá bom. Só pra te dar um detalhe, Agora tá bom? duro é negar que... Quem negou? Duro é negar que contra o Mirassol foi normal. Foi normal. O Mirassol pega o scout do jogo e assiste o jogo de novo. Não, você tá errado. O Mirassol, Não, não mas tô eu acho que errado, você tá não. muito errado, Não tô cara. errado, Você não. tá Só muito que é o errado. seguinte, Deixa eu o te melhor falar. jogo que o Cruzeiro fez, desses que nós Você estamos citando segue em aqui... busca do seu que nós Cruzeiro estamos de citando fantasia. aqui. Continue. Não é isso. Continue não. que tá Mas dando é isso, certo. não. Porque quando esses Continue caras que foram tem 8 contratados, meses só. todo mundo aqui elogiou. Não, todo mundo é Todo demais. mundo elogiou. Cada um fez a sua... Não, senhor. Você tá colocando Quando todo mundo no contratou mesmo Dudu, balaio. Gabigol, Por favor, respeite Caio a minha Jorge, opinião. todo mundo Ainda elogiou. que você não Todo a mundo considere, elogiou. ela Todo é mundo a elogiou. minha opinião. O melhor jogo que o
que o Cruzeiro fez dos últimos foi contra o poderoso Mirassol. Não, mas é que e vocês estão normalizando esse isso. time precisa jogar bola. Mas Esse eu time tô precisa jogar cansado de bola. saber, E aí, cara, isso assim, é claro pra todo independentemente de sai o gestor, não sai o gestor, sai o técnico, não sai o técnico, esses jogadores precisam da render resposta. mais. Precisam, porque sim. eu olho pra esse elenco Precisam, é sim. perfeitamente, plenamente Obrigado. capaz de vencer o Muxuquiruna. Botei na É conta isso, dele Chico, eu aí. falei. É perfeitamente capaz de vencer a União de Santa Fé. Esse time é perfeitamente Vem do capaz ano passado e o HG tá achando que tá fazendo. Ô, tio. Descobriu a maionese de cobrar o elenco a partir de hoje. De vencer qualquer um dos bom. adversários que esse time perdeu ou tropeçou no Campeonato Mineiro. Tio. Eu não posso olhar pra esse elenco e achar que esses caras não têm capacidade É isso. de ganhar do Tio. Muxuquiruna. Esse gente. elenco perdeu Ou então pros pro reservas colocado do São Equador. Paulo ano passado, Ô, Ti. Thiago. Perdeu pros reservas do São Então, o Paulo ano problema é o passado. elenco. Tomou um sufoco pro Malu. Libertar no Mineirão. Malu, isso é um absurdo. Claro esse que- elenco tem e acontece capacidade desde pra o ano entregar passado, mais. e acontece desde Mas o ano qual é passado. o problema, então? Não, quem tá lá não consegue cobrar. Qual é ué. o problema, Qualquer então, técnico. cara? O Matos, A gente não consegue o Matos é entender. o pai das crianças e não consegue educá-las. Ah, então a culpa é do Sinto Matos. muito. Eu não Cara, acho que a seja principal só o Matos, responsabilidade não, cara. gente. Beleza. Quem tá lá e quem montou. Mas fica Ti. muito cômodo. Não, pelo você amor de Deus. encontrar Mas culpado. pega assim. Ah, esse, é esse. Thiago, é eu estou aquele, dando é aquele, responsabilidades. é esse. Se a gente não puder falar de quem montou o elenco, vamos falar de quem? Não, Continuar ele falando tem dos técnicos. responsabilidade, Não, eu tô com a maior, você. Não mas discuti muito isso em maior. momento algum. Acima dele, só o Eu Pedro não é mais discuti, responsável. Eu não discuti Ponto. isso em momento Então, algum. ponto, é. Eu não discuti isso em momento Então algum. eu não tô sendo Só que oportunista, como você gosta de o falar. momento inteiro Eu não tô desconsidera. sendo oportunista Eu hoje, acho de que novo. quando se critica Então, pronto, a é. montagem do elenco é oportunismo. Tá bom, então fica Todo, nessa. porque o que o HG Eu não falou tô é verdade. procurando Todo mundo chancela aqui, de inclusive razão o vinda senhor, de você. Todo mundo aqui, Não inclusive aponto- o senhor, baixa o dedo pra falar Entendeu? comigo. Eu faço o que Baixa o quiser. dedo pra- não é bem assim, não. Senhor, Não. Inclusive o senhor apostou e queria esse elenco. O senhor queria. Aqui, ó. A vergonha, o vexame de ontem, ele tem que ser colocado sim nas costas dos jogadores. Porque é humanamente impossível pensar que um elenco do Cruzeiro, que é forte, elenco, os nomes que se tem, não conseguir criar oportunidades, é isso que me deixa mais de cara hoje. É o time do Cruzeiro, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, com a capacidade que a gente sabe que cada um desses atletas... Gente, é o Gabigol, é o Dudu, é o Wanderson, é o Matheus Pereira, é Caio Jorge. Olha os jogadores que eu falei, não conseguirem criar oportunidades contra o Muxuquiruna. É esse o grande centro da questão. Um time desse, gente, um entregador de colete, montar esse time e falar assim, vocês vão jogar hoje com o Muxuquiruna. Se não criar uma oportunidade de gol, é pra parar. Esse é o grande problema da questão. A gente tem que falar mais dessas peças que estavam em campo e não conseguiram colocar uma chance de gol clara contra o Muxuquiruna. Cara, o desastre é tão grande, mas tão grande, que eu tô concordando 100% com o Elton, cara. 100%. Porque eu tô falando só o básico. Gente, se a gente falar o básico hoje, é o que está acontecendo com o Cruzeiro. Eu não preciso ser o Guardiola pra chegar aqui, olhar o jogo do Cruzeiro de ontem e falar sobre o jogo do Cruzeiro. Suas críticas. Gente, era um nada. Era um deserto. Um deserto. O time do Cruzeiro ontem era um deserto. Não tinha nada de ideia criativa. Zero. Quando eu disse aqui sobre os jogadores, quando eu citei no início do programa aqui os jogadores, quem olhar para esse grupo de jogadores e disser isso não vale nada, isso não vai virar nada, aí meio que No Cruzeiro não somos vale. profetas do No Cruzeiro não acontecido, vale. Porque tá No todo Cruzeiro é mundo um bando de analisando agora. perdedores. No Cruzeiro. Ah, então não vai existe, virar. Não existe portabilidade do que eles fizeram. não vai virar. No Então, Cruzeiro, então, o próximo tá. vexame é Eu sempre entendi. quando eles Então, vão eu entrar. entendi o que você disse. Você eu entendi entendeu? o que você disse, mas Tá. eu discordo, cara. a gente não pode olhar pra trás. Não deixar de Tô olhar pra falando trás. no Cruzeiro, Thiago. Mas eu não posso não olhar pra trás, Thiago, Malu. esses Eu caras posso olhar não pra- conseguiram olhar pra trás entregar e entender que, um objetivo de todos. 4 meses atrás, Tá. o Gabigol tava decidindo uma final de Copa do Brasil. Tô falando no Cruzeiro, Thiago. Não, sim, Você tá vindo mas no o que- Flamengo. mas o que eu tô leva dizendo, a contratá-lo. Eu entendi o que você Que disse. levou o Cruzeiro a contratá-lo. Valor, Tá. eu tô 100% com o que você tá... É porque o que eu tô... O que Eu o tô Valor tá entendendo falando, 100% entendendo. do que você É o tá que vai dizendo. levar a ser vendido. O ponto Entendo, o ponto é, eu não posso esquecer o que aconteceu Claro lá que atrás. não. Então tem algo muito mais errado. Então precisa entender o que tá acontecendo nesse time, Mas cara. Que é isso que me incomoda. Mas eu não sei se, por exemplo, as pessoas, e aí eu falo especificamente do Alexandre Matos, é capaz de fazer diagnóstico com atletas, com comissão técnica, com departamento de fisiologia, com departamento de saúde. Eu acho que ele perdeu. Eu tenho o direito
por conta desse quase um ano de trabalho. Um ano não, né? Porque até o melhor momento deste departamento foi exatamente surfando no resto do elenco, que foi Calma. Tô super Mas foi isso, calmo. é fato, Tô isso é fato. tô É que quando super eles calmo. pegaram esse elenco não ganhava de ninguém também na Sul-Americana. Isso, Eram Thiago. 3 jogos sem vencer. Mas eram 2 pontos em 2 jogos. Agora o Cruzeiro tem 0. Então até nisso eles estão É que assim, então assim, esse não, Cruzeiro mas eu pode não vou, entregar- eu não vou ficar entregar 3 equiparando pontos uma no final coisa, de- eu não e vou nem ficar- dá, e eu nem não vou dá, ficar né, equiparando uma coisa a outra. Ó, eu já expus minha situação aqui, minha opinião. Tá muito cômodo para jogador que não entrega, tá muito cômodo para treinador que também não consegue organizar, tá muito cômodo para quem expõe diretor de futebol e tá muito cômodo pro diretor de futebol continuar trabalhando ali sem clima, não conseguindo exercer ou não tendo capacidade para exercer aquilo que de fato ele foi contratado para fazer e achar que tudo isso está normal. Então algo muito importante tem que ser feito. Ou blinda o clube, todo mundo vai tentar entregar o máximo que puder, ou então fica difícil. Porque se a cada novo fracasso apontar pro elenco, mas o elenco que a gente tem é esse, como se o elenco do Cruzeiro fosse um elenco montado para brigar contra o rebaixamento, aí também fica muito cômodo. Muito cômodo. Ó, deixa eu falar aqui vamos falar de coisa boa? Então vamos, que é recado para quem financiou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão e tá com dificuldade para pagar as parcelas, porque juros abusivos embutidos num contrato que já pagou que tá pagando. Vale para um contrato que já pagou que tá pagando e no que já pagou, tendo quitado ou não, a gente vai fazer uma consulta. Identificamos juros abusivos num contrato anterior ou num contrato em vigência, pontapé inicial para você receber de volta. Você pode receber de volta, se a Solução Consultoria detectar juros abusivos num contrato que pagou, que está pagando, você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Então fale conosco no 99695-3077. Atenção, você que está ligado, faz uma consulta, porque a consulta é de graça, para saber se no seu financiamento de ônibus, carro, van, caminhão, se tem juros abusivos embutidos. A consulta é de graça e pode ser feita agora no 99695-3077. Solução Consultoria, 99695-3077. Estão ligando para você falando de busca e apreensão. Não entrega, fala com a Solução Consultoria que ela resolve. 99695-3077. Eu teria muito mais assunto aqui pra gente tocar falando do Cruzeiro, mas não dá. Eu vou pro intervalo, na volta, atrasos de salários, premiações no Atlético, Júnior Santos contundido mais uma vez, o Atlético